boa tarde. Dá uns minutinhos para as pessoas entrarem. Como foi de fim de semana? Sentiram saudades aqui da minha pessoa? Espero que sim, né? Espero que sim. Semana, mas iniciou tranquilamente, estou tão feliz. Olha, porque o mês 10 foi aquele mês que... óleo essencial. Óleo essencial e ou produtos terapêuticos. Ó. Ai, que delícia. Esse aqui é pra dor, né? Embora que eu não esteja sentindo, mas é bom a gente já prevenir. Óleo essencial, gente. Óleo essencial é vida. É vida. Olá, Olita, tudo bem? Olha, eu coloquei aqui a primeira pergunta que veio para enquete. Eu vou falar sobre sentimento de raiva também. Dushi, o Wagner, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vou colocar o tempo aqui na timer. Hoje a gente vai falar sobre passado. Passado. O tema é passado, mas como assim, Mari? Então, porque nunca é só o tema em si, né? É sempre além, é sempre mais profundo do que só o tema em si. Acreditem. Olá, Dina Ribeiro, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí só para lembrar, as lives todas estão no canal do YouTube. Vai lá no link, na bio, tem lá o canal do YouTube para você assistir as lives anteriores. Ficam aqui também salvas aqui no GTV. Eu salvo todas as lives, caso não dê para você assistir ela inteira, na íntegra, ou quer assistir outros que perdeu, tem, tá? Lá no YouTube eu facilito com os temas. Aqui eu já salvo, coloco, então lá você acha por temas. Entrarão conteúdos novos lá no YouTube, focado especial para o canal lá. Eu gravei essa semana, então vai entrar lives também no YouTube, lives na semana, tá? Mas eu vou avisar aqui no perfil quando que as lives de lá vão entrar, pra gente ter essa interação agora, tanto aqui quanto lá. Beleza? Vamos lá. Eu mudei uma modificada essa semana passada, hoje encerra as vendas do Fortaleza Sua Autoestima, então semana passada foi super, eu tive que parar aqui com as lives para poder dar atenção ao curso, à entrega, né, atender os alunos e tudo mais. Eu não, sou só eu fazendo tudo, então eu precisava manter minha sanidade, meu equilíbrio para poder dar conta. E aí resolvi parar na semana passada com as lives e retomar essa semana, e aí já entrava mesmo o início de mês. Falei, vamos começar num formato diferente, então vão ter lives diárias às 9 da noite, com exceção na quarta, e lives aqui também todos os dias às 12, com exceção da terça. Então amanhã não tem, porque terça eu tenho compromisso espiritual e quarta eu tenho desenvolvimento mediúnico. Então a espiritualidade sempre vem em primeiro lugar, né, gente? E aí, então terça vocês não me veem de tarde, quarta vocês não me veem à noite, mas o resto da semana tem live à noite, tem live aqui pela manhã. A live da noite continua Clareza na Jornada, tá? E a live agora, das 12 horas, ela vai entrar nessa questão mais terapêutica. E não que a da jornada, a Clareza na Jornada não seja, né? Mas aqui eu vou trazer temas mais voltados para o passado, futuro, o que remete, né, a algumas coisas como ansiedade, depressão, algumas síndromes, enfim. Vamos trazer aí clareza para essas questões. Por exemplo, coloquei a enquete aqui, aí vale a pena a participação de todos para que eu seja pontual nos assuntos. Não adianta eu falar aleatoriamente sem saber se isso é do interesse de quem está aqui acompanhando, né? E aí, uma seguidora falou sobre raiva, né? Que seria interessante falar de raiva. E aí, no contexto mais amplo, eu coloco sentimentos de inferioridade, sentimentos de baixa vibração, sentimentos densos que te ligam ao passado. Bom, vamos entrar na live. Gente, eu fiquei muito tempo presa nas minhas questões do passado. E a maioria das pessoas ficam por questões da infância, que se sentiram abandonadas, rejeitadas, não amadas,
ou cobradas demais, ou perderam aquele período mágico maravilhoso que representa o período da infância. Olá, Mano Pão, seja bem-vindo! Então, é importante a gente entender que passado e presente. E aí tem um insight que eu tirei ontem no livro, mas vamos deixar para lá, Mari, que as informações vão vindo, né? Mas vou deixar mais para frente, eu explico. Passado e presente, a gente não está na nossa autonomia. Aliás, passado e futuro não está na nossa autonomia, não está no nosso controle. O que a gente pode fazer quando a gente vai lá para o passado, que é o foco da live de hoje? A gente visita o passado para se libertar dessas coisas, inclusive para libertar nossa ancestralidade, porque imagina o peso que nós não colocamos em todos os nossos ancestrais quando nós culpamos somente o nosso pai ou a nossa mãe, né? Existe um peso, e é importante a gente libertar isso, tá? Quando você faz esse movimento de soltar essas amarras, de soltar essas pessoas, de soltar essas memórias, de soltar esses sentimentos, você se liberta e você liberta toda a sua ancestralidade. Então, quando eu digo ancestralidade, eu já tô colocando pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós, todas essas gerações aí de 300 anos atrás eu coloco em pauta. E se você for olhar 300 anos, não é muito, tá? Então, é importante não ficar preso às situações do passado, sabe? Vai fazer uma terapia, vai fazer um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que mexe com o seu emocional lá no passado. Você pode ver que os terapeutas, e seria bom se fosse dessa forma, né? Ou os profissionais da área, eles vão lá pontualmente para trazer essas questões para você pensar de onde vem, né? Porque é a raiz do problema. Então a gente vai na raiz do problema, ressignifica, né? Corta ou ressignifica essa visão que você tem. O que é o ressignificar? É olhar de outra maneira, de olhar de um modo mais amplo, de olhar de uma maneira mais profunda a respeito dessa situação, para você voltar para o presente, que é onde nós temos a nossa ação total, onde nós temos a nossa autonomia total para resolver tanto os conflitos do passado quanto planejar o futuro. É somente no momento presente. Olá, Neia, seja bem-vinda. Então, entenda que não tem muito o que você fazer no passado, você vai acabar se frustrando, se limitando, se auto-sabotando, se perdendo, entende? Não é interessante para sua existência focar nesses dois polos, tá? E o presente, gente, o presente, ele é muito minucioso, ele é muito raro, ele é muito precioso mesmo, de fato. Por quê? O presente, ele tá acontecendo agora nesse exato momento. E enquanto eu tô falando para você, ele já está se tornando passado. Então eu tô aqui já há 8 minutos falando, e há 8 minutos atrás era um passado. Né? O presente agora, esse segundo agora, 8h51, 8h52, né? O que tá fazendo a contagem aqui do cronômetro, do tempo que eu tô com vocês. Então, esse momento agora é o momento presente. E nesse momento presente, é importante você trazer toda a sua atenção. Seja a sua atenção mental, a sua atenção emocional, a sua atenção consciencial, a sua atenção física, atenção para o seu físico funcional. Quando você coloca todos esses polos voltados para o aqui e agora, você está no momento presente de fato. E nada do passado te aflige, nada do futuro te preocupa. O futuro eu vou falar numa próxima live aqui essa semana. Mas o futuro nos rouba nas preocupações do será que vou pagar as contas esse mês, será que vou dar conta, será que vou conseguir aquele emprego, será que vou conseguir vender, será que... Os serás do futuro, as incertezas e as preocupações do futuro que ainda não aconteceram nos rouba, né? É um ladrão do nosso tempo precioso.
do nosso presente máximo, da dádiva divina, que é o aqui e agora, tá? É tão importante, tão fundamental a gente estarmos conectados no aqui e agora, no momento presente, nas situações, a gente olhar o nosso irmão do lado, olhar as situações à nossa volta e trazer para cá, trazer para aqui agora todo o nosso estado de presença. Me veio agora à mente no caso daquele menino, né, o Benjamin, que morreu afogado essa semana passada, e foi uma questão de segundos, para você ver como a gente não dá valor aos segundos, não dá importância para os segundos. E em segundos pode acontecer tanta coisa. Alguém pode te ligar, te trazer uma notícia boa. Você pode ligar para alguém, dar uma notícia boa. Você pode se fazer presente para o teu projeto, para o teu trabalho, para os teus sonhos. No presente você pode ter ação total das mudanças importantes e significativas que estão te esperando. É só agora, no momento presente. Olá, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda! Voltamos com as lives. Então, no momento presente, no aqui e agora, as coisas estão acontecendo a todo momento, sabe? Tanto internamente quanto externamente, né? O mundo micro e o mundo macro estão muito presentes para mim esse mês que entrou, né? E eu acredito que no meu próximo final de semana eu tenho uma imersão para fazer e seja o universo me preparando para essa informação que talvez não, que muito provavelmente vai ser me revelado. Eu meio que já sinto isso, né? Em algo mais profundo. Então, por que que eu estou absorvendo então essa informação e estou atenta às mensagens que chegam para mim? Porque eu estou no presente. Porque o meu trabalho todo, o meu foco total é em manter-me conectada aqui, no aqui e agora. É desafiador demais, né? Olá, Luiz Roberto! Olá, Raimunda, sejam bem-vindos. É desafiador demais se manter aqui no momento presente, mas é onde a vida acontece. Olá, eu, Sônia, tudo bem? Seja bem-vindo. É onde a vida acontece no aqui e agora, e não há em outro lugar, tá? Então, eu estava falando, boa tarde, eu estava falando do passado um pouco agora, né? Então, o que acontece com o passado? Você vai para lá para ficar trazendo informações do nosso inconsciente, né? Na verdade, o nosso inconsciente está todo o tempo atuando, trazendo essas informações em forma de sentimentos, em forma de gatilhos, fazendo com que você traga situações que te incomodam desde a primeira infância ou de muitos outros tempos atrás, né? Mas desde a primeira infância vem te incomodando. E aí você vai começar a trazer essas situações para cá, para o teu momento presente, e fica nesse questionamento, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não soltou o passado, porque as coisas estão acontecendo no aqui e agora e você ainda está presa nas informações que já foram há tanto tempo, mas que te mexeram com o seu emocional, mexeram com a maneira de você enxergar e ver o mundo. Aceite o presente e pretenda o futuro. É bem isso. Aceitar e abraçar o presente, né? Acho que o presente tem esse nome por conta disso, porque é um presente, uma dádiva, da gente ter essa consciência de estar aqui, né? Eu costumo dizer que no passado, reviver o passado não é bom. Eu costumo dizer no passado que a gente volta por 3 fatores, né, Sônia? Nas outras lives vocês já devem ter ouvido falar isso aqui, mas se não, repito. A gente volta para ter boas lembranças, a gente volta somente para reviver essas boas lembranças, se for para, lembro daquela data, lembro daquilo, né? Outro dia eu tava na rede aqui com meu filho menorzinho, né? E a gente num papo super profundo para a idade dele, 7 anos. Eu apontando as fotos dele pequeno, né? E ele falando, mãe, por que eu não lembro dos meus 4 anos para trás? Eu falei, meu filho, se você lembra dos seus 4 anos para frente, já agradece, porque eu lembro acho que dos 11 em diante. E olhe lá, algumas coisas, né? E aí eu comecei a contar algumas coisas que ele fazia quando ele tinha 1 ano, 2 anos. Então a gente volta no passado para reavivar essas memórias boas, entendeu?
A gente volta no passado para se libertar e libertar pessoas que nos fizeram mal. Então, por exemplo, se você hoje está se trabalhando, está nesse processo de autoconhecimento, está buscando entender por que as situações estão acontecendo na sua vida no aqui e agora, e você precisa ir lá no passado, vá para perdoar. Né? Perdoar tal situação, perdoar tal trauma, perdoar o que tiver que tenha que ser perdoado, inclusive você nesse processo. Inclusive você. Você precisa desse perdão, sabe? De entender que naquele contexto você não tinha talvez a maturidade, a visão, o entendimento e acreditava, via o mundo de uma forma e aí se deixou levar pela situação. E porque também a gente aprende a assumir autorresponsabilidade nesse contexto, tá? Dos envolvidos, aconteceu algo, também tem o meu nível de participação nisso, né? Não sou totalmente vítima. Não existe vítimas no universo, tá? Isso é um contexto do ego. É um contexto totalmente do ego para fazer com que a gente fique preso a essas condições, né? A gente não anda, a gente não caminha. Aí o ego cria isso numa maneira do que? De autodefesa. O ego não é nosso inimigo. Tá? Ele cria isso num mecanismo de autodefesa e aí quer aprisionar você ali para que você não caia mais nessas situações. Então ele faz engatilhar a raiva, ele faz engatilhar a vingança, ele solta os gatilhos da rejeição, do isolamento, faz com que para que você não entre de novo nessas armadilhas, nesse contexto, tá? Outro fator que a gente volta para relembrar coisas boas, para se perdoar, para perdoar o passado e para ressignificar. Então existem ferramentas, existem técnicas que você vai lá, visita sua criança interior, que você fica frente a frente com seus pais, várias técnicas, várias. Já pude participar de várias imersões, tanto quanto formação, quanto aluna, né, quanto aprendiz, de várias técnicas que levam você lá através do relaxamento, da hipnose, das meditações, para você fazer essas ressignificações, para você aprender a olhar de outra forma. Então, no passado não tem muito o que fazer lá no passado, gente, é só para isso, mais nada. O passado é o que eu estava falando ainda agora, né? Há 17 minutos atrás já é passado, a live está com 17 minutos e 50 agora. Então, já foi passado, né? O presente é esse aqui, é o agora, é o já. A gente acha que o presente é o dia de hoje? Não, porque amanhã já se foi, já é tarde, a tarde já está entrando, e o que eu não fiz, e o que eu deixei de fazer, não interessa, já não fez, não dá para ficar pegado ao passado, né? Tem uma reflexão que eu tirei agora de uma leitura recente, gente, que é fantástica, né? Que acho que a maioria das pessoas não se atenta para isso, não se atentou, mas se não se atentou, eu vou compartilhar agora, que para mim foi assim um grande insight, né? Que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado, né, em tríade, né, com 3 pessoas. Tinham 3 pessoas, tinham 2 ladrões e ele estava justamente aonde? No meio. E aí, um dos ladrões começa a caçoar dele, né? Começa a rir dele, começa a culpá-lo, né? A condená-lo também. E é isso que o passado faz com a gente. Então, nessa reflexão, ele coloca passado, presente e futuro. E adivinha quem é o presente? Né? É Jesus, que está no meio. Então, o passado começa a caçoar, começa a falar coisas ruins dele, para quê? Para fazer com que ele se coloque nessa condição de derrotado, de fracassado, de vitimizado, de rejeitado, de abandonado. E quem é o futuro? O futuro é o outro ladrão, que se eu não me engano está à direita dele, e ele pergunta assim: mas o que tem depois da morte? O que há nos esperando no céu? Né? Então o futuro está preocupado com o que tem depois. Né? O que vai ser depois? O que acontece? E faz esse questionamento para Jesus. Então, por que 2 ladrões? Porque eles te roubam do momento agora, do momento presente, que é onde você tem que estar conectado.
Então, olha que fantástico esse insight, né? Essa parábola. É fantástico, é incrível, porque faz você analisar, pô, tanto o passado quanto o futuro estão querendo me roubar da maravilha, da dádiva que está me conectada aqui no momento presente, no que eu posso viver, no aqui e agora. E aí o Jesus, naquele momento, isso é o mais maravilhoso da vivência, né, da experiência que Jesus tentou se colocar, porque ele foi muito humano, né? Jesus, enquanto esteve com a gente, ele foi muito humano. Ele queria, acho que a missão dele era essa, de passar essa humanidade. Naquele momento, ele se coloca na condição humana e questiona o Criador sobre por que você me abandonaste? Por que você não veio me buscar? Que são o quê? Né? As nossas incertezas do futuro, aliás, do presente. São as nossas incertezas do aqui e agora. Os medos que nos afligem, que querem nos auto-sabotar, as dúvidas, a escolha, né? Os questionamentos da escolha. Será que foi escolha errada? Cadê o Senhor? Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste aqui? Por que me deixaste aqui? Então, nesse momento, ele se colocou nessa condição humana. E ele viveu a dádiva e a graça do momento presente. Ali ele estava no momento presente. Né? Então, esse é o convite que eu te faço para a live de hoje, né? Solta as amarras, solta o ladrão. Eu vou ver outras lives essa semana, eu vou falar sobre o futuro, tá? Nessa de hoje, a gente está focado aqui nesse contexto do passado. Solta esses bandidos, esses ladrões que querem te sugar do teu momento presente e te deixam lá em situações que já não estão mais aqui. Seja o término de um relacionamento, seja a perda de um emprego, seja a perda de um ente querido, o que for que aconteceu, que está lá, que não tem mais como você agir no aqui e agora, para de repente trazer de volta, se for da tua vontade, deixa. É uma experiência, isso faz a gente valorizar o aqui e agora, isso faz a gente valorizar a vida, isso faz a gente valorizar quem somos. E são essas ocorrências, esses desafios do dia a dia que fazem com que a nossa vida seja essa experiência de puro aprendizado. Né? A gente precisa, nós, me incluo nisso, precisamos estar sempre abertos e atentos e com essa consciência equalizada, que é uma experiência. É uma experiência. A vida é uma passagem. Então você aproveita a viagem. Não adianta você pegar o trem e ficar pensando, quando chegar lá, quando chegar lá, quando chegar lá. E nem pegar o trem e ficar, meu Deus, deixei para trás, a minha vida, a minha situação, a minha casa, os meus bichinhos, o meu cachorro, os meus filhos, os meus pais. Você tem que pegar o trem e olhar para a janela e curtir a paisagem. E se encantar com as próximas cenas. Porque a cada segundo é uma cena diferente, é um momento novo, é uma mensagem nova. E você só vai receber as mensagens que estão vindo de encontro a você. E todo momento tem mensagem, gente. Todo momento estamos sendo bombardeados com mensagens. Estar aqui falando com você é uma mensagem. Não sei no que isso te toca, no que isso vai refletir para o teu dia a dia, para a tua semana, mas é uma mensagem. E eu acredito que de alguma forma vai contribuir. E já está contribuindo. Porque estamos no aqui agora. Independente se você ouviu ela agora aqui comigo, se você vai ouvir ela depois, ela vai chegar no momento que você precisa ouvir. E todo momento é isso. O universo está conversando conosco. Né? Comentei aqui antes, eu tenho uma imersão para fazer nesse fim de semana. E eu já estou recebendo mensagens para essa construção, né, a qual eu me coloquei à disposição, a qual eu me coloquei aberta para receber e para participar. Então já venho sendo trabalhada. Por quê? Porque a minha percepção, a minha atenção, a minha visão, o meu emocional tá no aqui e agora. Tá aqui aguardando os próximos movimentos. Mas sabendo, Mari, tu tem uma agenda? Tem uma agenda, tem um planejamento, tenho metas, tenho objetivos.
E isso faz com que o futuro, e aí eu vou falar em outra live, o futuro não me roube, né? Não é a hora agora de pensar nisso, agora é hora de pensar nisso, agora é hora de fazer isso, agora é o momento disso. E faz com que eu não fique entrando em conflito também com situações que já foram, trazendo para a mesa para situações que já foram. Hoje eu visito o passado, você pode dizer, mas você não visita o passado? Hoje eu sou muito mais refém do meu inconsciente, né? De situações que surgem, que eu olho e falo, gente, eu ainda tô com essas coisinhas aqui, essas rusguinhas para limpar, pelo amor de Deus. Tem. Uma vez uma cliente minha, uma pessoa que eu atendo, né, no processo terapêutico, a gente aprende, pelo menos na psicoterapia reencarnacionista, não chamar a pessoa nem de cliente, nem de paciente, de pessoa, tá? Então eu sempre me policio nesse sentido. Então uma pessoa que eu atendi, chegou pra mim e falou assim, mas Mari, sempre a gente vai ter que fazer limpeza? Sempre vai ter o que limpar. Sempre vai ter o que limpar. Estamos aqui nessa experiência, você sempre vai ter conteúdozinhos ali que estão te incomodando, comportamentos seus que estão se repetindo, que você vai ter aquele insight na hora, nossa, tô falando igual meu pai, tô falando igual minha mãe, tô agindo, né? E aí você se te incomoda ao ponto de achar que deve mudar, aí você faz o seu trabalho interno de mudança. Então o passado ele vem cutucando para acentuar necessidades de mudanças suas, né? Olha, muda isso, muda aquilo. E aí ele vai trazendo pessoas, o teu inconsciente, né? Através desses comportamentos que você está no piloto automático, não está enxergando. Aí num processo terapêutico você tem essa abertura, né? Num processo de desenvolvimento pessoal você tem essa abertura para enxergar, você começa a ver isso, aí você começa a trazer para a mesa, para o foco, olha, nossa, olha esse comportamento meu, olha essa situação minha que eu preciso mudar, olha aqui isso aqui que eu preciso alinhar, olha isso aqui que eu preciso ajustar, e em vez de focar no outro, porque o outro me incomoda, porque o outro me rouba o tempo, porque o outro me suga a energia, porque o outro me afeta, porque o outro é isso, o outro é aquilo, você começa a se questionar, por que eu permito que o outro faça isso comigo? Olha como muda a visão, né? Por que eu tô dando abertura para isso estar acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo agora? O que isso quer me dizer? O que isso quer me mostrar? Como que eu estou permitindo que essas situações surjam na minha vida hoje? O que eu tenho que aprender em relação a isso que eu ainda não aprendi? O que eu não estou vendo que eu posso parar, respirar, subir na visão, olhar, né, de uma maneira ampla para poder alinhar o que eu devo fazer? Então você sai do padrão de vítima, que é sempre o outro, e assume a autorresponsabilidade, que é o protagonismo. E aí, autoconhecimento, gente. Desconheço outro caminho que não seja você parar para se dedicar em você, no seu processo de se conhecer, no seu processo de determinar as mudanças que você quer para sua vida. Você tem toda uma vida, uma existência para fazer isso. E quando você não faz por si só, o universo te coloca aí pessoas, situações, fatos que vão vir te acordar para isso, tá? E é aquele famoso, ou vem no amor ou vem na dor, né? Aí a escolha é livre-arbítrio, porque por amor nós estamos sendo convidados diariamente. Lembra das mensagens que eu falei? Todo momento chegam, são para isso. São para despertar a gente para essa nossa verdade, para estar no estado presente, no momento presente, para abraçarmos a nossa essência e para colocarmos ela, a nossa essência, à nossa disposição, para colocar o nosso ego a nosso serviço e não o oposto, né? Eu acho que é isso que eu quis falar no dia de hoje, que eu falei, acho que não tem mais nada assim para acrescentar na questão de passado, a não ser que vocês me tragam, é óbvio, né, conteúdos, informações, perguntas, necessidades, né? Então a nossa amiga falou sobre raiva e isso, a raiva, eu expliquei, né? A raiva é o gatilho que faz você ficar preso no passado. Por que eu sinto raiva? Ah, porque eu me senti rejeitada. Ah, porque essa pessoa me colocou numa posição de abandono, me senti abandonada. Mas você entende que é você que se sentiu e que a partir do momento que você se liberta dessa necessidade de sentir isso, isso não faz mais parte de você, é tanto você que dá o comando para isso existir, quanto é você que dá o comando para isso não existir mais, é livre-arbítrio. Porque se o Criador não nos tivesse nos dado livre-arbítrio e nos auxiliasse diretamente, né?
a gente não ia passar por um monte de coisas que a gente se coloca, se impõe de passar, só para que a gente se abra para a experiência de aprendizado, de aprimoramento contínuo. A gente está aqui para isso, para se melhorar todo dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Entende? Bom, gente, muito, muito, muito obrigada. Mas tem perguntas a respeito do tema? Se tiver, eu respondo. Mas se não tiver, foi a live de hoje entregue com sucesso. Então, todo dia, 12 horas aqui comigo, né? 12 e pouquinho. Vou estar aqui falando sobre... Vou vir aqui falar sobre essa questão do passado, presente e futuro. Se manter aqui no momento presente, não deixar ser roubado pelo passado. Vou trazer tô querendo trazer algumas ferramentas, aí vai depender da interação, da participação de vocês, para meditar junto com vocês, para ensinar algumas dicas, algumas situações, por exemplo, ferramentas de perdão, de auto-perdão. Então, agora as lives das 12 vêm com esse formato. E aí, às 9 horas da noite, tem clareza na jornada, né? Vamos falar aí de expandir a consciência sobre espiritualidade, tá? Esse mês aí é o mês 11, mês em que a espiritualidade está super atuando na nossa frequência energética, mês em que você vai se sentir muito mais intuído, vão vir mensagens muito mais profundas, tá? É o mês do número dos mestres. Eu estava ansiando por esse mês, vivendo altamente os impactos do mês 10, foi muito corrido, né? Mês 10 é ação, é o 1 ao quadrado, então foi um mês de muita ação, de muita coisa. Eu me senti quase engolida pelo mês 10, tanta coisa que eu tive que fazer e me vi fazendo, e ainda bem que fluiu, né? Inclusive, o encerramento do curso hoje, do Fortaleça Sua Autoestima, tô fechando as vagas hoje. Graças a Deus deu tudo certo. Fiz semana passada a gravação do conteúdo, então, Agora esse mês é aquele mês realmente de imersão, de essência. Eu entro aqui com esses conteúdos mais voltados para a espiritualidade. Eu espero que toque você de alguma forma, que desperte algo dentro de você, que faça você se alinhar para a sua necessidade do seu cuidado espiritual, da sua expansão de consciência, de você se ver e se enxergar como um ser infinito que você é. Um beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima semana pra gente. Espero vocês mais tarde aí na live das 9. E até!